Olá, meus amigos e minhas amigas. Apesar de dizer que não está abrindo mão de retomar os seus territórios ocupados pela Rússia, fica claro que até mesmo a minagem de terreno aponta para uma estratégia mais defensiva. Mísseis S-300 russos atingem Kharkiv. A África do Sul oficializa denúncia contra Israel na CIJ por crime de genocídio. Esses são alguns dos assuntos sobre os quais falaremos hoje. Bom, já falamos em vários nossos vídeos sobre as barricadas cavadas na linha de frente e como elas acabaram caracterizando esse momento da guerra. No entanto, o que fica claro ao longo do tempo é que essa posição defensiva tem se mostrado cada vez mais uma opção na guerra, principalmente por parte da Ucrânia. Essas construções vêm ganhando progressiva complexidade. Filas de barricadas de concreto branco e bobinas de arame farpado se estendem por mais de 1 quilômetro em um campo aberto. Trincheiras com alojamentos rudimentares estão sendo escavadas, principalmente à noite. Isso não impede que o som da artilharia faça dueto com as máquinas dos construtores civis que participam da primeira fase da obra. Esse cenário foi descrito pela Reuters, que tem visitado a linha de frente ucraniana ao longo do último mês. Ficou bem claro que a Ucrânia intensificou a construção de fortificações nos últimos meses à medida que muda suas operações militares contra a Rússia para uma postura mais defensiva. As defesas, que têm alguma semelhança com aquelas implantadas no sul e leste ocupados pela Rússia, visam ajudar a Ucrânia a enfrentar os ataques enquanto regenera suas forças no momento em que Moscou toma a iniciativa no campo de batalha. Linz, um engenheiro militar que está na linha de frente, disse o seguinte: assim que as tropas estão se movendo, atravessando campos, você pode ficar sem fortificações. Mas quando as tropas param, você precisa cavar imediatamente no chão. O presidente Volodymyr Zelensky anunciou que a Ucrânia estava ampliando significativamente as fortificações em 28 de novembro, depois que uma contraofensiva que lançou em junho não conseguiu romper rapidamente as linhas russas. No entanto, Kiev diz que não renunciou à sua ambição de retomar todo o território ocupado restante, mas por enquanto está focada em reformas de conscrição politicamente sensíveis para reabastecer o poder de fogo e resolver a escassez de artilharia na linha de frente. Bom, eu acho que isso faz todo sentido, pois, como temos visto, a Rússia tem aumentado a pressão ofensiva em torno de cidades orientais como Kupiansk, Liman, Avdiivka e não precisa mais reter suas tropas de reserva por medo de uma possível ruptura ucraniana. Para os especialistas, em algumas regiões, as construções defensivas realmente precisam ser reforçadas e aceleradas. Essas regiões se estendem desde o leste da Ucrânia, ao longo da fronteira com a Rússia e Belarus, até sua aliada ocidental, Polônia. Zelensky disse que a região sul de Kherson, parte da qual ainda está ocupada, também seria reforçada. Como sempre digo no canal, toda a informação que chegue, mesmo que seja por fontes oficiais, tem que ser recepcionada com cuidado. Não há dado publicamente disponível sobre a intensidade ou escala da construção desse tipo de fortificação. Então, gente, a Ucrânia tem linhas defensivas em algumas áreas da região oriental de Donbás desde 2014, quando a Rússia apoiou militantes que tomaram o território. O uso intenso de fortificações sólidas comprometeriam a velocidade do avanço das tropas russas e poupariam parte do contingente das forças ucranianas para a defesa, liberando-as da frente para que pudessem, por exemplo, receber mais treinamento. Veja o que disse Jack Watling, pesquisador sênior de guerra terrestre no Royal United Service Institute. Os ucranianos agora estão mudando para uma postura defensiva, porque sua ofensiva chegou ao fim. Com os estoques de munição de artilharia ucranianos diminuindo, a taxa de baixas russas estava caindo, tornando mais fácil para Moscou gerar novas unidades, o que com o tempo poderia permitir que eles abrissem novas linhas de ataque. Do lado ucraniano, eles estão tentando minimizar suas próprias baixas, mas também regenerar o poder de combate ofensivo. Além disso, as fortificações também poderiam ser usadas para defender os flancos da Ucrânia quando ela voltar à ofensiva. Na quarta-feira, repórteres da Reuters visitaram trincheiras sendo escavadas com uma escavadeira e pás em local não divulgado na região de Chernihiv, perto da fronteira com a Rússia. Serhiy Naev, comandante das forças conjuntas da Ucrânia, que supervisiona o setor militar do norte, disse aos repórteres o seguinte: quando os civis tiverem feito seu trabalho construindo as posições, nós minaremos densamente. Gente, isso levanta uma questão. Essa minagem está sendo feita em terreno ucraniano e sabemos sobre os danos que esse tipo de artefato deixa, apesar dos modernos equipamentos de desminagem existentes hoje. Bom, o fato é que as forças conjuntas da Ucrânia, o exército, expandiu suas fortificações defensivas no norte em 63% nos últimos meses.
No mês passado, repórteres da Reuters visitaram trincheiras ucranianas recém-construídas em Chernobyl, perto da fronteira com a Bielorrússia, que, como sabemos, é um aliado russo usado por Moscou como base para a invasão de fevereiro de 2022. Na ocasião da visita, um grande veículo de engenharia militar trabalhava no chão nevado enquanto cavava uma larga vala antitanque. Naev disse o seguinte: as obras estão em andamento ao longo de toda a zona operacional do norte. Esses trabalhos estão atualmente em andamento na região de Sumi, na região de Chernihiv e na direção de Kiev. Um engenheiro militar, usando o nome de guerra, Lizard, disse o seguinte: colocamos os dentes de dragão primeiro, estruturas de concreto, seguidas por bobinas de arame farpado e em seguida minas, quando as usamos. Acredito que a maioria dessas barreiras deveria ter sido construída muito antes, provavelmente na primavera. Isso demora muito tempo. Algumas centenas de metros atrás dos dentes de dragão, o trabalho estava em andamento para expandir uma rede de trincheiras de pessoal reforçadas com vigas de madeira, onde também havia alojamentos e beliches de madeira. Linz, o outro militar, disse que a Ucrânia estava tentando minimizar o uso de minas para suas fortificações para evitar deixar munições perigosas em seu território. Viram o que eu falei lá atrás? Veja o que ele disse sobre isso. Essa é a nossa terra. Não gostaríamos de poluí-la tanto. Enquanto isso, os mísseis continuam em ação pelos céus da Ucrânia e da Rússia. Dessa vez, 2 mísseis russos atingiram um hotel no final da noite de quarta-feira no centro da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, ferindo 11 pessoas. Imagens postadas online mostraram muitas das janelas estouradas e varandas destruídas com grandes pilhas de entulho. Equipes de emergência entraram através de buracos enormes nas fachadas para vasculhar os escombros. O governador de Kharkiv, Olesy Nerubov, escrevendo no Telegram, disse que o ataque por volta das 22h30, hora local, envolveu mísseis S-300. Veja só o que ele disse. 9 dos feridos foram levados para instituições médicas. Um deles, um homem de 35 anos, está em estado grave. Jornalistas turcos estavam entre os feridos. O chefe de polícia de Kharkiv, Volodymyr Timoshko, disse o seguinte sobre o incidente. Um míssil atingiu o lado do hotel, bem ao lado de uma cerca. O outro atingiu um anexo próximo. Militares nunca ficaram nesse local e praticamente todos em Kharkiv sabem disso. Foi usado por jornalistas. O psiquiatra Mikhailo Bobesco, hóspede do hotel, disse a jornalistas que não ouviu nenhum alerta de ataque aéreo antes que o míssil atingisse. Eu estava no banheiro e isso foi o que me salvou. Eu caí, bati a cabeça e depois deitei no chão. Com uma segunda explosão, todas as portas foram arrebentadas e foi uma sorte que eu estivesse no chão. E gritei para meus colegas, tudo bem? Todo mundo ainda vivo? Segundo o chefe do Ministério Público de Kharkiv, Oleksandr Filchakov, 23 hóspedes e 8 funcionários estavam no hotel quando os mísseis o atingiram. Bom, gente, a África do Sul acusou Israel na quinta-feira de submeter os palestinos a atos de genocídio, e exigiu que o principal tribunal da ONU ordene uma suspensão de emergência da devastadora campanha militar de Israel em Gaza. No primeiro dos 2 dias de audiências no Tribunal Internacional de Justiça, TIJ, a África do Sul disse que a ofensiva aérea e terrestre de Israel visava provocar a destruição. A intenção de destruir Gaza foi cultivada no mais alto nível do Estado. Isso foi o que disse Thembeka Kanagikukaitobi, advogado do Superior Tribunal da África do Sul, ao tribunal. Ele disse que os líderes políticos e militares de Israel, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, estavam entre os incitadores do genocídio. Isso é evidente pela maneira como esse ataque militar está sendo conduzido. Em resposta, Israel rejeitou as acusações de genocídio, afirmando que eram infundadas e acusou Pretória de advogar pelo demônio para o Hamas. A África do Sul aponta para a campanha de bombardeio sustentado de Israel que matou mais de 23 mil pessoas na faixa de Gaza, de acordo com a Autoridade de Saúde de Gaza. A equipe jurídica do TIJ, também conhecido como Corte Mundial, também apontou para comentários do ministro da Defesa de Israel, Yoav Galan, que disse no início da guerra que Israel imporia um bloqueio total como parte de uma batalha contra animais humanos. O advogado que representa a África do Sul disse o seguinte: a evidência da intenção genocídio não é apenas arrepiante, mas também esmagadora e incontestável. Bom, a Convenção sobre genocídio de 1948, promulgada após o assassinato em massa de judeus no Holocausto nazista, define genocídio como atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Veja o que disse Adila Hassim, advogada do Superior Tribunal da África do Sul.
A cada dia é uma perda irreparável, crescente de vidas, propriedades, dignidade e humanidade para o povo palestino. Nada vai parar o sofrimento, exceto uma ordem deste tribunal. Bom, sobre a última parte da declaração da advogada sul-africana, eu tenho minhas dúvidas se uma decisão da CIJ seria capaz de parar a operação de Israel. A África do Sul, a do pós-apartheid, defendeu por muito tempo a causa palestina. Em parte, esse relacionamento nasce em um momento em que a luta do Congresso Nacional Africano contra o regime da minoria branca foi apoiada pela OLP de Yasser Arafat. OLP, para quem não sabe, Organização pela Libertação da Palestina. Ainda sobre a apresentação, a África do Sul concluiu seus argumentos solicitando medidas de emergência para deter a guerra, e o tribunal ouvirá a resposta de Israel na sexta-feira. Bom, gente, o que se espera é que o tribunal decida sobre possíveis medidas de emergência no final desse mês, mas não decidirá nesse momento sobre as tais alegações de Genot Pontin. Isso pelo fato de que essas decisões costumam demorar bastante e os juízes são muito cuidadosos para tomar decisões desse tipo. As provas devem ser super claras e inquestionáveis, não pode haver o mínimo de dúvidas, e esses procedimentos podem levar anos. Com o caso politicamente carregado, atraindo atenção global, apoiadores de ambos os lados realizaram marchas e comícios em Haia. Milhares de manifestantes pró-Israel marcharam em temperaturas congelantes no centro da capital holandesa, carregando bandeiras israelenses e holandesas e cartazes com imagens de pessoas feitas reféns pelo Hamas. Uma forte presença policial garantiu que a marcha pró-Israel fosse mantida longe de uma marcha pró-Palestina, na qual manifestantes também marcharam em temperaturas congelantes, carregando cartazes com os dizeres Free Palestine, pare o Genot Pontin, e cercados por fumaça vermelha e verde, simbolizando a bandeira palestina. Que a paz chegue logo e que Israel e Palestina, cada um com um Estado soberano e independente, possam conviver em harmonia e em consonância com o respeito ao direito internacional. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.